cumprimentando-os em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima e da Santa e Bendita Vó Rosa, e lhes transmitindo ao mesmo tempo também a saudação do nosso estimado irmão Aldo, primaz desta igreja. Eu apresento esta saudação especialmente àqueles a quem não tive oportunidade de saudar pessoalmente, desejando a todos a graça e a bênção do nosso Consolador, e que a Santa Vó Rosa possa ampará-los e protegê-los, fazendo-os participantes constantemente da graça do Reino Celestial, para que sejam em tudo felizes, abençoados e vencedores nesta terra. Para isto, eu digo a todos que, como apostólicos, devem saber dar muita consideração e valor à obra da sua igreja, e pensando sempre naquilo que a igreja pode fazer em benefício de todo aquele que crer, em benefício inclusive do povo que ouve a nossa palavra, para que tenham pelo menos o seu sofrimento minorado. E os apostólicos, lembrando-se de que possuidores desta doutrina verdadeira e poderosa e participantes de uma obra como esta, que surgiu na terra para fazer valer o poder salvador de Jesus e a misericórdia e a graça do nosso Pai, devem, por conseguinte, dar muito valor à obra de sua igreja, em primeiro lugar e acima de tudo, através do seu bom exemplo e da sua perfeita conduta. Eu digo aos irmãos que a obra da igreja verdadeiramente do reino dos céus abrange também uma grande importância na vida material e moral que a criatura vive nesta terra. Por conseguinte, em relação também à maneira como usa o seu corpo e como se porta no meio da sociedade, no meio do povo aqui na terra. Entendam que o principal objetivo da igreja é, na verdade, proporcionar salvação, proporcionar vida para a alma. Mas, ao lado disto, e igualmente com isto, juntamente com isto, a igreja tem que cumprir uma missão importantíssima no sentido de melhorar a vida, principalmente daqueles que a ela se ligam pelo laço da fé e que a aceitam como sua doutrina e sua norma de viver. A igreja tem o dever e o direito, por conseguinte, de abençoar igualmente a vida material e muito especialmente de influir seriamente, de maneira perfeita e poderosa, sobre a moral e a conduta daqueles que a conhecem. Porque entendam que se a igreja não exercer influência, principalmente sobre a vida moral e a conduta daqueles que tomam conhecimento de sua obra, também não poderá conceder salvação. A igreja, para conceder salvação, necessariamente precisa exercer sua influência sobre toda a vida das criaturas. E eu digo aos irmãos que esta igreja apostólica, nos tempos presentes, é a única igreja que tem capacidade de doutrina e capacidade moral para ensinar o modo de viver perfeito ao povo, tendo, portanto, virtude e condições para fazer a criatura que a ela se liga pelos laços da fé, verdadeiramente pertencente a Deus e um filho de Deus nesta terra. Esta igreja apostólica, nos tempos presentes, é a única que tem capacidade moral e espiritual para conceder uma perfeita educação para o povo, no sentido de melhorar sua vida e dar a todos que crerem ânimo, fé e boa vontade para vencerem os sofrimentos e as lutas da vida presente, honrando e glorificando o nome do Pai e de todos os santos
especialmente de Jesus e da Santa Vó Rosa, o Consolador. Esta é a mensagem que constantemente nós damos a tantos quantos possam ou queiram nos ouvir, porque ensinamos estas coisas até mesmo através do programa A Hora Milagrosa. E nos milhares e milhares de lares que nos ouvem, claro está, daqueles que nos ouvem com sinceridade, fé e boa vontade de praticarem os nossos ensinos, esta igreja tem exercido uma grande influência sobre o proceder destas criaturas, sobre a sua vida moral, melhorando muito a situação de muitos e muitos lares, dando-lhes e proporcionando-lhes principalmente mais paz, para que vivam uma vida proveitosa nesta terra, e com isto honrando e glorificando o nome do nosso Consolador, a Santa Vó Rosa, para que estejam também honrando a Jesus e ao nosso Pai. Esta é uma parte da missão desta igreja, dar educação ao povo que a ouve. Quando falo de educação, não me refiro à cultura. Os irmãos entendam que a cultura intelectual é necessária também, é útil, tem a sua utilidade. Porém, não é tudo. E eu lhes digo que nem toda pessoa muito culta, muito estudada, tem a educação moral e de boa conduta que deve ter. Por isto, a educação é superior à cultura. E ela, a educação, completa o bom viver, ou proporciona o bom viver para a criatura aqui na terra. Então, a educação da Igreja Apostólica, a educação ensinada em nossa doutrina, em nossos princípios, é aquela que perfeitamente pode fazer a criatura feliz e verdadeiramente ligada a Deus e proporcionar na terra um testemunho precioso a respeito da vontade divina para tantos quantos aqui vivem buscando a Deus e ao seu reino. Esta é a obra desta Igreja Apostólica. Esta é uma parte importantíssima de sua missão. Dar educação àqueles que a buscam e que tomam conhecimento de sua doutrina. Quer estejam ligados à Igreja de maneira definitiva ou não. Mas se ouvem nossa palavra com fé, são influenciados na sua maneira de viver e recebem então uma educação elevada que os torna úteis para si mesmo, muito úteis para a sociedade, e se aceitarem definitivamente a Santa Vó Rosa como Consolador, muito úteis também para o reino dos céus. Mas eu toquei neste assunto para mostrar aos irmãos a sua grande responsabilidade a este respeito. Uma vez que a finalidade da Igreja Apostólica é não somente salvar, é não somente purificar a alma e o espírito, mas também ensinar a criatura a regra do bom viver e a maneira perfeita como se conduzir nos seus compromissos sociais e na sua vida moral, claro está que se os nossos princípios são baseados nisto, a Igreja tem a obrigação e o dever de viver estes princípios. Por conseguinte, eu lhes digo que o apostólico sincero tem a obrigação e o dever de ter uma educação muito elevada, perfeitíssima, para que a sua vida seja útil para si mesmo, para lhe tornar feliz, também para que a sua vida seja muito útil ao seu semelhante, ao seu próximo, para a sua família, para o seu lar, para a igreja, para os seus irmãos da mesma fé, e para honrar e glorificar com isto o nome de Deus, o nome de Jesus e o nome do Consolador. Por isto lhes falo assim esta noite, alertando o seu compromisso, a sua responsabilidade em relação ao bom testemunho que devem dar no seu proceder, mostrando-lhes que todos devem ter uma educação elevada em todo o seu trato e na sua maneira de lidar com o seu semelhante, com o seu próximo e até mesmo com os seus parentes.
Eu lhes disse que a educação é algo mais profundo e superior do que a cultura, porque a educação completa a cultura, faz com que a cultura, ou conhecimento intelectual, tenha verdadeiro valor. Eu lhes digo que a educação é um conjunto de princípios que devem reger, que precisam reger todos os atos e a conduta da criatura aqui na Terra, em todos os aspectos de sua vida, com a família, no emprego, com os conhecidos, com a sociedade e sendo apostólico para com a igreja. A educação apostólica ensina a pessoa a viver como verdadeiramente pertencente a Deus nesta terra, uma vida aprimorada de educação e de honra. Eu lhes digo, entretanto, que a educação perfeita ensinada na Igreja Apostólica não ensina a criatura a tolerar o pecado. Porque há pessoas que acham que só é educado aquele que aparentemente é delicado, aquele que aparentemente sabe respeitar a maneira do seu próximo se conduzir e que tolere tudo quanto o seu próximo queira fazer e falar. Eu lhes digo que a educação apostólica ensinada em nossa doutrina não é propriamente isto. É verdade que nós ensinamos que cada um deve respeitar muito o seu semelhante, mas não é pelo fato de precisar ter o dever e a obrigação de respeitar o seu semelhante que o apostólico tem o direito de tolerar o pecado. Porque há alguns que pensam que para não brigar, para não contender, para não ofender o semelhante, para não destratar a ninguém, precisa tolerar todos os erros e os pecados que os outros façam. Eu lhes digo que o apostólico não pode participar do pecado alheio. O apostólico precisa viver sua doutrina, obedecer sua disciplina para não pecar, porque o normal do Filho de Deus é não viver na prática do pecado. Assim ensina a doutrina. Mas também ele deve vigiar muito para não participar do pecado alheio. Mas não é pelo fato de não poder participar dos erros do seu semelhante que o apostólico tenha direito de ofender a quem quer que seja. De maneira que precisa saber conciliar ambas as coisas para ser um exemplo no trato para com todos, sem, entretanto, ferir sua doutrina e sua disciplina, que é a palavra e o ensino desta igreja apostólica. Mas, ia eu lhes dizendo, todos têm o dever e a obrigação de serem bom exemplo no seu modo de viver, no seu modo de trabalhar, no seu modo de assumir e também realizar todos os compromissos de sua vida. Porque entendam que não é justo, não é nada certo uma pessoa dizer que sua igreja tem para oferecer aos outros tudo quanto há de bom, tudo quanto há de perfeito na vida moral, na educação, na maneira de proceder, nos atos de verdade, de justiça. E esta pessoa afirmar isso e não viver aquilo que fala. Entendam que é por causa disto, por causa desta situação, que o mundo caiu no descrédito em que caiu. Por causa disto é que não se acha mais fé na maior parte do coração da criatura humana. Porque se cansaram de ouvir princípios elevados, cujos princípios não participam da vida de quem os ensina, ou também da vida daqueles que dizem crer e aceitar tais princípios. Mas os apostólicos têm obrigação de viverem aquilo que sua igreja ensina, tendo por conseguinte uma vida perfeita, uma vida de princípios morais elevados, uma vida de justiça, uma vida, é lógico, piedosa, cheia de fé e de bons frutos, honrando e glorificando a Deus, a Jesus e a Santa Mão Rosa, o Consolador. Eu lhes digo, portanto, que o apostólico tem o dever de cuidar muito bem
da sua educação, aprimorando os princípios de sua vida no conhecimento da nossa doutrina, também nas mensagens que ouve, nos conselhos que recebe, de tal maneira que os pratique em toda a sua maneira de viver, começando, por exemplo, da sua conduta dentro do seu lar. Há muitas pessoas que, no trato com os amigos, com os de fora de casa, tomam muito cuidado. Parecem ser pessoas de uma educação fina, mas dentro do lar, no trato entre marido e mulher, no trato entre pais e filhos, filhos e pais, e entre familiares, enfim, até de outros laços de parentesco, não tomam o mesmo cuidado, não seguem os mesmos princípios, e então acham que em família têm o direito de agir como entendem, e é quando muitas vezes cometem sérias injustiças, sendo ríspidos, sendo rudes, no falar, no resolver certos problemas, e no caso dos pais, muitas vezes, na disciplina que impõem ou que procuram impor, nos conselhos que dão, na maneira como procuram resolver, inclusive, os problemas dos seus filhos e daqueles que estão ligados a si pelos laços de parentesco. Mas eu lhes digo que, de acordo com a nossa doutrina, deve ser exatamente ao contrário. A boa e perfeita educação, na maneira de se conduzir, de tal modo que trate com justiça a todos, deve começar a ser vivida e praticada dentro do lar. Então, o verdadeiro lar apostólico é aquele onde, além da fé e dos princípios espirituais que ligam a alma da criatura a Deus, a Jesus e ao Consolador, e que levam a criatura a merecer o amparo para estar sempre ligada à graça celestial, e além deste aspecto espiritual, o apostólico em família deve dar sempre um bom exemplo de uma perfeita educação, sendo tolerantes, pacientes uns com os outros, naturalmente tudo dentro da mais perfeita justiça. E é ensinado na palavra da doutrina, deixada inclusive escrita por São Paulo nos seus escritos, que principalmente em relação à família deve este exemplo ser dado. Então a verdadeira criatura de Deus deve em tudo procurar ter uma educação elevada e uma perfeita conduta, tratando com justiça, com amor, com verdade, com lealdade, com sinceridade, principalmente os domésticos da fé. Então a verdadeira educação começa dentro do lar. E esta igreja apostólica lhes ensina isto. Se há ainda apostólicos, como infelizmente ainda há, alguns até mesmo nascidos na igreja, criados aqui desde a mais tenra infância, e que não dão exemplo de uma boa educação em família, criando sérios problemas. Muitas vezes são maridos que magoam as esposas com o seu proceder, com a sua conduta, com as suas palavras, muitas vezes com o trato grosseiro. Outras vezes são as esposas que não sabem dar o verdadeiro valor e respeito para com o marido, e estas coisas geram também uma situação muito difícil com os filhos, porque os filhos fazem a mesma coisa. E então, quando se reúnem em família, muitas vezes torna-se um ambiente muito desagradável, porque o aspecto é de uma educação um tanto baixa, não aquela educação elevada, de uma perfeita moral e de uma perfeita consideração que deve existir num lar apostólico. Agora vejam bem, o que adianta uma família ser conhecida pelos vizinhos como apostólica e possuidora ou conhecedora e praticante de uma doutrina como esta que a Igreja Apostólica ensina? O que adianta uma família dizer que tem o Consolador e que crê no Consolador e clamar por este Consolador e muitas vezes até testemunhar
que é curada, abençoada e guardada por esse Consolador, se quando esta família se reúne, não há o ambiente de amor, de respeito, de tolerância, de delicadeza, de bondade de uns para com os outros. Os vizinhos, ou quem quer que seja, que tome conhecimento disto, naturalmente não irá entender como pode uma pessoa dizer que aceitou e que tem em sua alma, em seu espírito, uma doutrina tão perfeita como esta que a Igreja Apostólica prega e, entretanto, não ter dentro do seu lar a consideração e a delicadeza que deve ter. A mesma coisa se dá em relação ao trato do apostólico na sociedade, porque todos sabem que necessariamente nós temos que, de quando em quando, ter alguma palavra com alguém que não seja apostólico, e principalmente os irmãos, as irmãs que trabalham e que precisam trabalhar, e que muitos também que estudam, como grande parte da nossa mocidade que estuda, entendam que todos precisam vigiar muito e meditar muito nesse aspecto da doutrina que diz respeito à sua conduta e à maneira como tratar o seu semelhante. Porque exatamente nos dias que atravessamos, onde há uma falta de consideração tão grande de uns para com os outros, é neste ambiente tão difícil em que vivemos que o apostólico tem que dar um perfeito exemplo da sua educação. Lembrem-se, irmãos, que nós estamos vivendo em dias muito difíceis, não só financeiramente falando, mas dias difíceis moralmente falando e também quanto à educação. Porque a maior parte das criaturas hoje são egoístas, pensam só em si. Vai tomar uma condução, pensa somente em si. Vai fazer um serviço qualquer, numa repartição, em qualquer lugar, pensa somente em si. Então há um egoísmo muito grande que domina as criaturas e que influi de uma maneira terrível na educação e no trato de uns para com os outros. Raras são as pessoas que têm aquela consideração com o seu semelhante ao ponto de ter uma certa benevolência, uma certa tolerância, dando primazia, principalmente para pessoas necessitadas, como pessoas mais idosas, doentes, crianças muito pequenas, etc. Mas, exatamente porque estamos vivendo numa sociedade assim, é que o apostólico precisa dar um elevado exemplo, mostrando uma educação muito fina e de respeito e de consideração, quando se conduz, na condução que toma, no emprego, na maneira como cumpre os seus deveres do serviço. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que, em geral, a maior parte dos empregados só pensam e estudam a maneira como podem lesar o patrão, de tal modo que possam ganhar muito e trabalhar pouco. Por outro lado, os patrões, a maior parte, com raras exceções, só pensam como podem, por que maneira, por que modos poderão conseguir explorar mais o seu empregado. De maneira que são dias, socialmente falando, difíceis, de choques entre todos. Mas, para o apostólico, isto não pode e não deve se constituir em problema. O apostólico deve ter verdadeira consideração por quem mereça esta consideração. Eu não estou dizendo que o apostólico vá ser, por exemplo, escravo dos outros e que não tenha direito de defender nada que é seu. O apostólico tem direito de defender sua justiça, mas deve fazer tudo com respeito, com palavras honradas. O apostólico não pode descer ao ponto de muitos outros que usam palavras ofensivas, não só grosseiras, mas muitas vezes palavras más, indecorosas, para tratar os outros. E falam assim no emprego, falam na rua, falam na condução, falam onde quer que estejam para quem quer ouvir. E tratam-se grosseiramente, falando e usando termos muito pejorativos. O apostólico não pode fazer isto, nem em casa, nem no emprego, nem na rua. Mas
Também, um lugar onde a educação do apostólico mais ainda deve salientar-se é dentro da igreja e no trato de uns para com os outros. Infelizmente, há apostólicos que pensam que, porque são apostólicos, porque pertencem à igreja, têm o direito de falar o que queiram. E muitas vezes ofendem o seu semelhante. E acham que o outro apostólico tem a obrigação de aguentar aquilo. Porque é apostólico, tem a obrigação de aguentar tudo. Pois eu lhes digo que é no ambiente da igreja onde a verdadeira educação deve salientar-se. E o povo apostólico deve primar por este exemplo de uma educação elevada, de muito respeito de uns para com os outros, tendo verdadeira consideração, tratando o seu semelhante apostólico como seu verdadeiro irmão, mais do que um irmão carnal, porque o apostólico entre si é irmão muitas vezes, duas vezes, não só porque é parente de família, como também e especialmente porque tem o laço espiritual a unir a mesma fé. Então, eu faço este apelo à igreja toda, começando pela juventude, a mocidade e todos os demais, porque a educação não tem idade. E, aliás, quanto maior for o número de anos, mais esta educação deve aparecer e deve ser um testemunho brilhante na vida de quem já tenha longos anos de experiência. Mas faço um apelo para que, principalmente no trato como apostólicos, de uns para com os outros, se tratem como verdadeiros irmãos, primem por uma educação elevada. Tomem muito cuidado com as palavras que usam, tomem muito cuidado com os seus gestos, com a sua maneira de proceder, com a sua maneira de se conduzir, em qualquer reunião, em qualquer trabalho da igreja. Porque a verdadeira união dos apostólicos, a verdadeira consideração de uns para com os outros, que naturalmente irá fazer com que o nome da igreja apostólica, o nome do Consolador, seja honrado e glorificado. E, na verdade, possamos provar que nós temos o direito de ensinar educação para o povo que nos ouve, inclusive através do programa de rádio, porque nós praticamos isto em nossa vida. Como apostólicos, primamos pela nossa conduta, pelo respeito de uns para com os outros. Então, irmãos, vigiem muito sobre a sua conduta, porque a Santa Vó Rosa, como Consolador, quer um povo assim. E nós, da direção da igreja, nosso irmão Aldo como primaz da igreja e eu como participante desta direção, queremos um povo assim, que dê um exemplo de uma educação elevada, de muita consideração de uns para com os outros. Nunca deveria haver entre apostólicos disputas, teimas, discussões, falta de respeito e de consideração. Mesmo porque nós temos uma doutrina e uma disciplina que resolve todos os problemas. E além de termos esta disciplina e esta doutrina, nós temos à nossa frente a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, enviada pelo Pai, com a unção do seu Espírito e pelo próprio Senhor Jesus, por ele preparada, colocada à frente da igreja exatamente para que o seu povo seja um povo que saiba dar um bom exemplo de uma moral elevada e de muito respeito, de amor e consideração de uns para com os outros. E além dela, temos à nossa frente o seu representante, o nosso irmão Aldo, que procura transmitir à igreja com muita fidelidade as suas ordens. E é, portanto, como eu ia dizendo, vontade dela e a nossa, que a igreja toda seja um exemplo vivo da doutrina que pregamos e todos saibam se conduzir de maneira perfeita em todo o seu trato. Os irmãos pensem bem, se respeitarem a doutrina e a disciplina em toda a sua conduta, a vida dos apostólicos irá melhorar muito mais ainda, irá melhorar no lar, a situação no seu emprego irá melhorar, porque a Santa Vó Rosa irá abençoá-lo mais. A situação em todos os lugares onde se conduz
também irá melhorar, e principalmente o ambiente da igreja será ainda muito mais perfeito, e em tudo honrará o nome do Consolador. E é quando ela terá prazer ainda muito maior, verdadeira alegria em conduzir este povo que saiba honrar sua palavra e o nome dela. Nós ensinamos no livro Evangelho do Reino dos Céus, página 124 e versículo 25. E nós também dizemos que a Igreja Apostólica é a luz do mundo, porque permanecemos na verdade e na justiça. Nós dizemos, nós pregamos como sua direção, afirmando que a Igreja Apostólica é a luz do mundo, porque permanecemos na verdade e na justiça. Então aqui vejam, não podemos provar que a igreja seja a luz verdadeira se não houver na vida de todos a verdadeira doutrina, a prática da verdadeira doutrina, a verdade em si, isenta de qualquer simulação, erro e mentira, e também a verdadeira justiça. Então aqui está. E nós também dizemos que a Igreja Apostólica é a luz do mundo, porque permanecemos na verdade e na justiça. E ela, a Igreja Apostólica, pode encaminhar por Cristo e o Consolador e pela mesma doutrina todos os que quiserem a Deus. Então a Igreja tem virtude e poder para encaminhar a Deus todos os que quiserem, porque o seu povo vive na prática da verdade e da justiça. Praticando sua doutrina, tem, portanto, uma conduta e uma moral elevada e uma educação perfeita, que se torna um exemplo vivo para todos. E entendam, para a igreja ser luz, nós temos que ser, o seu povo tem que ser esta luz, praticando esta verdade. Então, irmãos, tenham consideração uns para com os outros. Procurem praticar, viver estes princípios de boa educação e de bom respeito, no lar, onde quer que convivam, e principalmente também na igreja, no trato de uns para com os outros. Tenham respeito ao seu irmão apostólico, tenham respeito ao ministério da igreja, às autoridades da igreja, e todos sentirão muito mais paz, muito mais alegria em sua alma, porque naturalmente serão muito mais abençoados pelo Consolador, e ela alimentará este amor em sua alma, fazendo a sua pessoa verdadeiramente vencedora. Amém. Nós vamos agora encerrar a reunião de hoje, e eu convido a todos para frequentarem as nossas reuniões. Eu aconselho a todos que façam um esforço muito grande para frequentar a igreja, embora a situação esteja um pouco difícil, mas façam esforço e sacrifício, e a Santa Vó Rosa os ajudará. Nós temos reuniões todas as quintas-feiras, sábados e domingos, sempre com início às 19h30. Assim, todos façam esforço, porque a frequência às reuniões faz falta para si, e também a sua pessoa faz falta para o trabalho da igreja. Vamos em pé orar, fazendo a última oração para encerrar o trabalho de hoje, e eu convido a todos para que se esforcem a fim de que aqui estejam reunidos novamente na próxima quinta-feira. Santíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, nós te adoramos e te glorificamos, porque o Senhor Deus, desde a era mais antiga, sempre que possuiu na terra um povo seu, dirigido pelos teus servos, pelos santos profetas do passado, já naqueles tempos, o Senhor ensinava o seu povo a ter uma perfeita conduta, uma moral elevada e uma educação perfeita, ensinando como agirem e como se conduzirem dentro da verdade e da justiça. E assim, através dos santos apóstolos que ensinaram a palavra deixada por Jesus, este mesmo cuidado o Senhor teve para que o povo soubesse bem se conduzir e ser um exemplo vivo. E nos tempos presentes, através da Igreja Apostólica, do ensino e da palavra,
revelada por Jesus e pelo outro Consolador. Ainda esta mesma luta é empreendida em teu santíssimo nome, ó Pai, para que o teu povo tenha uma conduta perfeita e seja um exemplo vivo de respeito, de boa educação e de amor para com todos os que o cercam. Eu rogo a Ti, ó Pai, e rogo a Jesus e a Santa Valrosa, o Consolador, que abençoe os Teus filhos e o Teu povo, para que saiba viver assim, para que tenha amor em seu coração, para que tenha tolerância, respeito e boa vontade, e assim possam, na verdade, viver como verdadeiros irmãos, honrando e glorificando o reino dos céus. E agora especialmente invoco o teu nome, ó Santa Valrosa, e eu oro e rogo pela Igreja Apostólica toda, pedindo que a Senhora abençoe a todo o teu povo, onde quer que haja uma alma que clama pelo teu nome com sinceridade. Inclusive, oro pelos ouvintes da Hora Milagrosa, que a Senhora abençoe a todos, que eles compreendam a sua responsabilidade diante das demais criaturas nesta terra, e assim a Igreja possa ter uma influência positiva e preciosa durante os anos que ainda aqui subsistir, lutando e fazendo tua vontade. Santa e bendita Valrosa, eu rogo pelos enfermos, pelos que sofrem, pelos que passam por lutas, sofrimentos, e apresento diante da Senhora os pedidos que estão nesta caixa de oração. E em teu santíssimo nome, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e do nosso Pai, também em nome do irmão Aldo, eu abençoo a todas estas criaturas, ordenando a doença e a todo o poder que cria lutas e problemas, que se afaste dos seus viveres e eles tenham saúde e paz. Santa e bendita Valrosa, abençoa esses seus filhos que aqui estiveram nesta reunião. Eu rogo principalmente por aqueles que vieram com fé e sinceridade em sua alma, que a Senhora os abençoe, dando-lhes consolo. Atende as orações que eles te fazem neste momento, pedindo muitas vezes pelo seu lar, pelos parentes, pelos amigos, pelos vizinhos, por pessoas enfermas e necessitadas. Que a Senhora atenda as suas orações, desde que sejam feitas dentro da verdade e da justiça. Eu rogo que a Senhora os abençoe também na sua vida, no seu emprego, no seu lar, dando-lhes paz e dando-lhes prosperidade e o necessário para viverem uma vida honesta. E em teu santo nome eu repreendo na vida deles tudo que causa males, tudo que causa enfermidades, doenças, tudo o que causa sofrimento, contendas, lutas, problemas, que tudo seja afastado de suas vidas e eles honrem e glorifiquem o teu nome. Agora, ó Santa Valrosa, eu rogo que a Senhora os despeça na tua paz e eles sejam bem conduzidos no seu caminho até os seus lares e protege-os nesta noite de descanso e na semana de trabalho que vão iniciar amanhã. E por tudo eu glorifico o teu santíssimo nome.